palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, em que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano de colher e desfrutar. Aleluia. Ótima noite, igreja. Sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a ira. Meu nome é Alisson. Todo mundo aqui no 30 Semanas. Glória a Deus. Uma honra imensa estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês, nessa tarde maravilhosa. Quem aqui já tem recebido algo de Deus? Deus está fazendo, amém? Que bom que você veio. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito, muito, muito bem-vindo. Nós oramos por você, nós giramos esse tempo aqui para que você pudesse chegar em segurança e ouvir a palavra do Senhor. Quero orar com você e compartilhar uma mensagem aqui do coração de Deus com você. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por essa tarde. Espírito Santo, que você venha nos fazer lembrar das palavras de Jesus, venha trazer ao nosso coração a verdade, a direção e tudo aquilo que nós precisamos fazer a partir de hoje. Sela esse tempo no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje: uma família a caminho da restauração. Uma família a caminho da restauração. Nós entendemos que, como igreja, nós somos uma família espiritual. E a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador e você faz parte dessa família, você começa uma jornada. Uma jornada de redenção, uma jornada de restauração, de transformação. E nós entendemos que, como membros do corpo de Cristo, quando nós nos integramos ao corpo de Cristo, o destino que nós temos com Jesus é um destino de restauração. Nós iniciamos uma jornada onde nós começamos a entender que a identidade verdadeira que nós temos é Cristo em nós. E essa identidade verdadeira, ela, a cada passo, a cada caminho que nós trilhamos nessa jornada, ela vai se tornando mais evidente. Ela vai se tornando cada vez mais visível para mim e para você. É por isso que no 30 Semanas a gente inicia falando que nós somos um filho amado de Deus. Esse é o nosso primeiro chamado de Deus. Deus nos chamou para sermos filhos. E reafirmamos essa verdade todas as vezes em que a gente entende que estamos nessa jornada de restauração. E a jornada de restauração é uma jornada de esperança. E não é uma esperança, e é muito importante que a gente entenda isso, não é uma esperança que a gente não sabe o que vai acontecer. É uma esperança que nós sabemos o destino. Quando você entra na jornada com Deus, na jornada com Jesus, Ele mesmo, o Espírito Santo, Ele revela para você o destino da sua vida. E o destino da sua vida não é onde você está hoje. O destino da sua vida não é, talvez, em uma estação difícil. Não é cheio de problemas que você talvez não sabe lidar. Esse não é o destino que Deus tem para você. O destino que Deus tem para você é um destino de restauração, de transformação, de bênção, de alegria e de vitória no poder do nome de Jesus. Você recebe? Essa é a verdade que nós trilhamos na jornada.
É para isso que nós nos integramos à família, para trilharmos juntos essa jornada, esse caminho de restauração. E o convite dessa jornada que nós temos como igreja é o 30 Semanas. O 30 Semanas é essa ferramenta que tem como objetivo trazer cura e transformação para as nossas emoções, para os traumas que muitas vezes a gente teve ao longo da nossa vida, para os vícios, para os maus hábitos que adquirimos ao longo do tempo. O 30 Semanas é essa ferramenta que nós vamos trilhar em 30 encontros, em 30 dias, só que em semanas, uma jornada junto com Deus para restaurar os âmbitos relacionais da nossa vida. O âmbito de relacionamento com Deus, o relacionamento com você mesmo e o relacionamento com o outro, com o próximo. É importante a gente entender isso porque um relacionamento influencia o outro. Se não temos um bom relacionamento com Deus, ou seja, se não enxergamos quem Deus é, não vamos conseguir enxergar quem nós somos. Se você não enxerga Deus como pai, como que você vai se enxergar como filho? Se você não se enxerga como filho, como que você vai enxergar o outro como o seu irmão? Então, os âmbitos relacionais, eles são extremamente importantes na nossa jornada com Deus. E por conta do pecado, os nossos relacionamentos, eles foram deturpados, foram distorcidos, foram machucados. A gente começou a viver dias, muitas vezes, de amargura, de tristeza, de dor em nossos relacionamentos. E Deus tem um convite para mim e para você, como igreja da cidade, a trilharmos uma jornada de cura nos relacionamentos. Quem não quer ter relacionamento saudável? Quem não quer viver uma vida leve, uma vida de paz? É por isso que a jornada com Deus ela é importante. E nós vamos conversar sobre isso, sobre esse caminho de restauração. O livro de 2 Crônicas, capítulo 7, 14 a 16, vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E Tiago, capítulo 5, 15 a 18, vai dizer: oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Esses textos trazem algumas dimensões importantes para a gente entender. Primeiro, é muito interessante quando você olha no livro de Gênesis, antes da queda, Deus, Ele trouxe uma palavra de que tudo o que Ele havia criado era bom. Ele gostou do que Ele criou. Mas a partir do momento que o pecado ele entra no mundo, a partir do momento que Adão e Eva pecam, a Bíblia vai trazer a menção de 2 distorções emocionais. Adão e Eva se sentiram com medo e com vergonha. O medo e a vergonha de Adão e Eva diante de Deus não existia. O relacionamento de Adão e Eva era perfeito com Deus.
Eles se encontravam, eles tinham comunhão perfeita, mas quando o pecado entra no mundo, a vergonha, o medo, ele começa a surgir. E isso é um impeditivo para o relacionamento. Você entende que o pecado, ele traz essas distorções na nossa vida, mas não são verdades sobre nós, porque Deus não nos criou para termos comunhão com Ele, mas seja uma comunhão misturada com vergonha e com medo. Comunhão misturada com vergonha e com medo é uma comunhão mentirosa. Não é uma comunhão verdadeira. Somos chamados a entender que o pecado, ele distorceu e nós precisamos caminhar então uma jornada com Jesus, um caminho de restauração, para que possamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. E como igreja, nós nos importamos com os obstáculos que estão atrapalhando a nossa vida dentro de nós. Os traumas, os vícios, os maus hábitos e as emoções difíceis de lidar. É quando a gente vai olhar para o texto de Tiago, que a oração feita com fé curará o doente. Deus está trazendo, por meio de Jesus Cristo, uma responsabilidade para a nossa vida, de que, a partir do momento que eu oro com fé, porque a cruz me libera o acesso ao relacionamento com Deus, então algo novo acontece, a cura, ela é estabelecida. Eu e você, nós somos chamados por Deus a vivermos curados por meio da fé em Jesus Cristo. Não mais vergonha, gente, não mais medo. Essas emoções distorcidas no nosso relacionamento com Deus, elas não são mais algo que nós precisamos ou que nós levamos durante a nossa vida, porque o sangue de Jesus nos libertou. O sangue de Jesus possibilitou que o nosso relacionamento com Deus houvesse paz. Você tem paz com Deus. O seu relacionamento com Deus, ele pode ser, a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, um relacionamento de paz, e não de medo e nem de vergonha. A vida machuca, essa é a realidade do mundo, mas a boa nova é que Deus cura. A boa nova é que Deus traz transformação para a nossa vida. Eu queria que você assistisse um testemunho para edificar a sua fé e ativar o seu coração. Bom, eu cresci no contexto familiar, com 4 irmãos homens, sendo a única filha caçula, e por isso recebi cuidado, recebi proteção e também recebi amor dos meus pais. Mas ao mesmo tempo, pelo perfil do meu pai ser um homem um pouco mais agressivo, mais incisivo na maneira de ser e às vezes até violento com as palavras, isso acabou gerando em mim algumas consequências emocionais, de medo e de insegurança que eu acabei levando na minha fase de infância, adolescência e vida adulta também. Ainda dentro desse contexto familiar, eu tive experiências com outras religiões. E isso, de certa forma, gerou em mim alguns questionamentos do porquê que eu estou aqui, qual que é o propósito da minha vida na Terra. Mas depois de passar esse período da infância e adolescência, aos meus 16 anos, eu conhecia Jesus ali quando estávamos ainda como igreja na José Longo, e ao ouvir um testemunho de um pastor de fora trazendo um testemunho de cura do câncer, mesmo sendo adolescente, mesmo tendo apenas 16 anos, eu passei a conhecer quem era esse Jesus, quem era esse Deus que é fiel e que cumpre as suas promessas. E ao conhecer Jesus, eu passei então a entender que minha vida tem um propósito e a minha vida passou a ganhar sentido. Aí foi aos 18 anos que eu fui para a faculdade, passar a viver a vida longe dos meus pais e onde eu acreditei que essa distância deles seria um contexto de liberdade, por mais que eu tivesse Jesus e seguindo os caminhos dele, mas emocionalmente eu achei que seria um contexto de liberdade, principalmente em relação às cargas emocionais que eu levava. Dentro desse contexto da faculdade, eu estava vivendo o meu maior sonho, que era cursar medicina veterinária. E ali, praticamente no último ano da faculdade, eu acabei me deparando com uma situação emocional de não ver sentido mais no que eu estava fazendo. Foi quando eu clamei mesmo a Deus para que Ele pudesse mudar a minha vida, me dar uma direção, para que eu pudesse alinhar a minha vida com o propósito dele.
Nesse momento, eu descobri que eu estava com câncer e por conta do tratamento eu tive que largar tudo e voltar a morar com os meus pais. Esse foi um momento meio que de conflito, porque daí eu tive que voltar justamente para esse contexto onde eu tinha questões emocionais para resolver e uma questão física também, né? Um diagnóstico de câncer avançado, pelo qual eu tive que fazer tratamentos de quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea, cirurgia e até hoje ter a consequência de ter um único pulmão. Mas dentro desse contexto eu voltei também para a igreja, aqui para a igreja da cidade, onde eu conheci o 30 Semanas, que foi fundamental como uma ferramenta mesmo de Deus, uma ferramenta do Espírito Santo para me ajudar na cura, tanto física, mas principalmente emocional, com as questões que eu tinha dentro da minha casa, especificamente com o meu pai. Foi por meio das ferramentas do 30 que eu reconheci os meus pecados, eu reconheci as minhas falhas, eu reconheci as raízes dos meus medos e inseguranças, mas principalmente eu reconheci que eu não poderia mudar quem meu pai era e quem ele é, mas eu poderia respeitá-lo e amá-lo. E aí foi nesse processo que o Espírito Santo realmente foi tratando de mim e hoje eu posso dizer que eu amo meu pai, eu amo a minha mãe e se eu tiver que sair de casa em breve, eu sei que vou sentir muita falta deles, porque de fato o Senhor me curou no nosso relacionamento. Então esse é o incentivo que eu quero deixar para você, que você permita que o Espírito Santo use essa ferramenta tão poderosa que temos na nossa igreja, que é o 30 Semanas, para que Ele cure todas as raízes, sejam emocionais, mentais, espirituais na sua vida, para que você possa viver o chamado dele para você, para que você possa viver uma vida plena e completa no Senhor. E foi justamente diante de toda essa trajetória de vida e conhecendo 30 Semanas que hoje eu posso dizer que eu vivo a promessa que o Senhor me deu assim que eu o conheci, assim que eu aceitei Jesus, que é de Salmo 1:3. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e também para a sua vida. Convido você a iniciar o 30 Semanas já nesse próximo ciclo. Aleluia. Aleluia. O 30 Semanas é uma ferramenta, mas quando nós decidimos, nos comprometemos a viver essa jornada com Deus, Deus ele começa a transformar a nossa vida. Nós somos convidados a isso. É uma decisão, nós decidimos trilhar isso com Jesus. E à medida que nós decidimos, Deus é tão bondoso que Ele nos honra, trazendo cura, renovo e restauração na nossa vida. Colossenses 1:12-13 vai dizer: Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Entenda que você já foi transportado. Você não está mais debaixo de um domínio das trevas ou do pecado sobre a sua vida. Você foi transportado para uma estação onde você pode decidir querer viver curado hoje. E o Espírito Santo vai te conduzir. Nós estamos a uma decisão de viver uma vida transformada, amém? Isso é tão simples assim. A decisão é. A jornada, ela é um pouquinho diferente. Mas a decisão é. Para que você e eu, nós como igreja, sejamos um povo que celebra a recuperação de vidas, um dia de cada vez, precisamos, primeiro ponto, seguir o caminho da humildade. 2 Crônicas 7:14a. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Lá em Tiago 4:6 vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos. Não tem como nós vivemos uma restauração sem termos humildade, sem nos humilharmos. A humilhação, ou seja, a humildade, é você admitir que você precisa de ajuda. É você admitir que na jornada com Deus, você não está sozinho.
E porque você não está sozinho, você é convidado a receber ajuda das pessoas, dos seus irmãos da igreja. Se nós não tivermos humildade para entendermos que para sermos restaurados nós precisamos uns dos outros, nós não conseguimos ser corpo de Cristo. Eu só consigo ser igreja quando eu reconheço que o outro também é. Eu só consigo ser igreja quando eu reconheço que o outro precisa de mim e eu preciso dele, para que juntos, a Bíblia vai dizer que o corpo unido edifica-se a si mesmo. Quando você se une com a outra pessoa, você cresce e a outra pessoa também. Isso é humildade, gente. Isso é sermos humildes. Isso é entendermos que Deus não nos criou para sermos sozinhos. Deus não nos criou para fazermos qualquer coisa. Deus nos criou para termos um propósito. E o nosso propósito como igreja é sermos um. E para sermos um, nós precisamos de humildade. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Você pode saber de muitos assuntos, você pode ter um entendimento amplo das suas emoções, você pode ter tido uma infância, uma adolescência, uma juventude muito boa. Você pode hoje estar muito bem na sua vida. Mas a Bíblia está dizendo para a gente, se a gente quiser se gloriar, que a gente se glorie em Deus. E que a gente coloque todas as coisas diante do Senhor. E não diante da gente mesmo. Ah, eu sou muito bom. Ah, mas está tudo certo com a minha vida. Ah, mas eu não tive traumas profundos. Gente, nós não estamos aqui para medir quem teve mais trauma, quem teve menos trauma. Nós estamos aqui para falar que nós dependemos de Deus. Nós estamos aqui para colocarmos o nosso coração diante de Jesus. Isso é humildade. Isso é a gente ser humilde. Isso é a gente caminhar com essa verdade. E a vaidade, ela precede a queda. É importante entendermos isso. Segundo ponto, precisamos seguir o caminho da oração. Parte B, e orar, buscar a minha face. Só pessoas humildes oram. E a oração pública em particular. Oração é depender de Deus. Quando eu oro, eu estou conversando com Jesus, eu estou falando: Jesus, as minhas conversas, as minhas atitudes, elas não são suficientes, somente o Senhor, para poder mudar a minha vida. Quando nós oramos, nós nos colocamos em uma posição de dependência, e nós começamos a entender que somente uma intervenção divina pode restaurar aquilo que um dia foi quebrado pelo pecado. Somente através da oração, através de uma busca, que nós podemos viver uma vida um dia de cada vez, restaurado. No 30 Semanas a gente sempre fala: sou um filho amado de Deus vencendo. Eu estou vencendo. Para que um dia de cada vez eu ore. Para que um dia de cada vez eu busque. Para que um dia de cada vez eu possa me achegar ao Senhor e pedir mais uma vez: Senhor, me ajuda. E no outro dia eu vou pedir mais uma vez: Senhor, me ajuda. E no outro dia mais uma vez. Até que eu possa chegar até Ele, ou até que Ele venha. Essa é a nossa realidade. É isso que nós fazemos para construir relacionamento. E através do relacionamento nós podemos ser restaurados. Amém? Está fazendo sentido para a sua vida? Somos convidados para termos uma vida de oração. Lucas 18, 10 a 11, vai trazer um exemplo contrário. Ó Deus,
graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O fariseu orando, dizendo palavras que vangloriam ele mesmo. Isso aqui não é uma oração a Deus. Isso aqui são palavras para si próprio. Uma oração a Deus coloca a Deus na frente, não a gente. Uma oração a Deus entende que independente de como que as suas emoções estão, você coloca Deus na frente delas. E não o que você sente. Você não é o que você sente, amém? Existem alguns inimigos que barram a nossa jornada da recuperação. E nós falamos aqui do terceiro ponto. Precisamos seguir o caminho da santificação. Parte C. Se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Seguir o caminho da santificação é entender que nós temos uma parcela, nós temos uma responsabilidade, que através dessa responsabilidade nós nos santificamos. Gente, não é simplesmente esperar que Deus faça tudo. É olhar para a cruz e entender que Ele já fez. E agora é a nossa vez. Agora é a nossa jornada. Agora é a nossa caminhada. E nós caminhamos com Ele. Uma vida de santificação, uma vida de decisões bíblicas. Decisões debaixo da vontade de Deus. Não são decisões debaixo das nossas próprias emoções. Você não decide se santificar por aquilo que você sente. Você decide se santificar por aquilo que Deus te disse. E a partir disso a gente trilha esse caminho. Deus já liberou palavras sobre a sua vida. Quando você chega aqui na nossa igreja, numa celebração, nesse campus, o tempo todo Deus está trazendo palavras, direções, esperança. Você já recebeu, em nome de Jesus, agora é a sua vez, agora é a minha vez de nós termos essa atitude de santificação. E nós vamos juntos. Nós estamos em Pentecostes, gente. Nós estamos vivendo uma estação profética de expansão, de crescimento em nossa igreja. Eu quero liberar sobre a sua vida tudo que nós estamos vivendo como igreja, a sua casa recebe. Se a igreja está crescendo, a sua casa cresce também. Se a igreja está expandindo, a sua casa está expandindo. Se existem curas na igreja, você está recebendo cura na sua casa. Porque você faz parte do corpo. Ninguém aqui está recebendo simplesmente algo que o outro não está. Não, nós estamos juntos. E juntos nós estamos recebendo como igreja. Alguns inimigos que impedem a nossa jornada de recuperação, a indiferença. Indiferentes com o padrão do céu. A passividade. Se santificar não é você fazer algo qualquer, mas é você caminhar com Jesus. A autonomia. Muitas vezes a gente acha que a gente não precisa da intervenção de Deus. O egocentrismo. Você não busca muitas vezes ser santo ou se santificar e você acha que está tudo certo, você acha que está tudo bem e você coloca o ego na frente da vontade de Deus. A maledicência, que é reclamar com a pessoa errada. É você achar que tudo está ruim, às vezes ter aquele dia na escassez. Achar que nada está bom, que Deus não está fazendo nada, que nada mudou. E isso é um inimigo da nossa restauração. Quarto ponto, seguir o caminho, precisamos seguir o caminho da intercessão. Tiago 5,15, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará,
e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Seguir o caminho da intercessão é entender que você não faz as coisas por si próprio. Entenda que tudo que nós fazemos como igreja impacta o corpo. Interceder é você se colocar na brecha por alguém, ou seja, é o seu relacionamento com o outro. É o seu relacionamento com o irmão, com a irmã. E quando nós estamos vivendo uma vida de restauração, Deus nos chama para interceder. Todas as vezes que você vê algum pedido de oração, de intercessão, seja aqui, seja no seu GDC, seja no seu ministério, que você possa ter essa atitude de interceder, de falar, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou me colocar na brecha. Eu vou me colocar à disposição de ser um canal de Deus para liberar palavras no mundo espiritual sobre essa situação. E quando você se coloca nessa posição de intercessão, Deus ele traz uma graça sobre a sua vida. Existem coisas que Deus ele só vai fazer por meio da intercessão. Quinto, precisamos seguir o caminho da confissão. Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Somente o pecado confessado é um pecado perdoado. Somente quando nós confessamos, nós trazemos para fora do nosso coração, nós tiramos da escuridão e nós trazemos a luz, é que começa essa estação onde nós começamos a ser curados. Não busque cura daquilo que você não fala. Não busque cura daquilo que você está prendendo, daquilo que é um pecado e ele está vivo em você. Quando você confessa, você tira o poder do pecado sobre a sua vida. Quando você confessa, você tira a vida do pecado que está dentro de você e você leva para a cruz, e tudo que vai para a cruz morre. No 30 semanas nós temos esse momento de partilha, de confessar os pecados. É a parte terapêutica do 30 semanas. Nós temos um tempo de celebração, nós adoramos, nós ouvimos uma palavra que edifica a nossa vida. E então nós sentamos em pequenos grupos para podermos partilhar, para podermos confessar. E existem curas acontecendo enquanto você está trazendo para fora aquilo que um dia te afligiu. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai mais deixar o pecado dominar você. Você não vai mais deixar o pecado ter poder sobre você, porque nós somos uma igreja que preza pela confissão dos nossos pecados. Que a gente possa viver isso todos os dias. Entender que há poder manifesto de Deus quando nós tiramos o pecado dentro de nós. Sexto, precisamos seguir o caminho da dependência de Deus. Versículo 17, Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Quero te falar uma coisa aqui muito importante. Você não depende das suas emoções. Você depende de Deus. Você não depende daquilo que você está sentindo. Às vezes é um momento de muita ansiedade, de muita dificuldade, de muita ira. Você não é dependente desse sentimento. Respira. Clame o nome de Jesus como nós cantamos aqui, porque o nome dele é força. O nome dele é poder. E no nome dele, essa emoção vai se acalmar em nome de Jesus. Precisamos entender que as nossas emoções, elas também estão debaixo do senhorinho de Deus. Elas também foram redimidas na cruz. Porque em Jesus a gente não vive mais de uma vida descontrolada. Às vezes você está aqui, você está preso.
de terapia em terapia, de terapia em terapia. Não que a terapia seja ruim, é ótima, é uma ferramenta maravilhosa. Mas entenda que no nome de Jesus, você é liberto de toda a dependência das suas emoções. E é importante nós entendermos isso. Somos uma igreja que depende de Deus, que quer a independência do pecado e viver na interdependência uns dos outros. Quero perguntar aqui, quem aqui já fez um ciclo do 30 semanas? Levanta a mão. Quem aqui nunca fez? Bastante gente. Amém. Depois desse tempo aqui que nós vivemos, quem aqui considera, eu considero começar o 30 semanas a partir da próxima semana, porque eu entendi, Deus falou comigo, que eu preciso tratar as minhas emoções, sanar os meus maus hábitos, tratar os traumas e os vícios na minha vida. Quem aqui considera fazer o 30 semanas? Queria que você ficasse de pé, eu quero orar pela sua vida. Você que considera fazer, eu quero fazer, eu quero começar essa jornada junto com Jesus. Você que ficou sentado, estende as suas mãos. Senhor, nós apresentamos aqui os nossos irmãos e irmãs, Senhor, que tomam uma decisão diferente, uma decisão de dar uma importância a mais em suas emoções, em seus hábitos, vícios e traumas. Em nome de Jesus, Pai, que essa decisão seja selada no Seu nome e que eles possam não fazer pela própria força, mas fazer pela força do Senhor neles. E nós, como igreja, nós abençoamos eles em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Você que considera fazer, ou talvez você que não se levantou, na próxima sexta, o 30 semanas acontece aqui, o 30 semanas adulto, acontece aqui, às 8 horas da noite. O 30 semanas Volts dos adolescentes também às 8 horas da noite, ali no auditório Gerações. E também nós temos 30 semanas para as crianças de 4 a 12 anos. Nós entendemos a importância de cuidarmos das emoções dos nossos filhos e filhas. Por isso, você tem filho ou filha de 4 a 12 anos, você pode também levá-lo ao Ignição, porque ele também vai ter um tempo de ministração específica para a vida dele. Amém? E o 30 Semanas Jovens acontece aos domingos, às 10 horas da manhã, também no Auditório Gerações. E o 30 Semanas Online, toda quinta-feira, às 8 horas, no canal do YouTube da Igreja da Cidade. Então, assim, tem muitas opções, graças a Deus, para que você possa trilhar essa jornada. Você que já fez um ciclo, você também é convidado a fazer de novo. Você também é convidado a tratar outra área da sua vida, para que possamos juntos sermos saudáveis, para que possamos juntos sermos uma igreja que prega e que também tem em seu coração saúde, para que a gente possa cumprir o nosso chamado. Amém? Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão
que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.